Olá, amados irmãos e irmãs, olá família, Evangelizar Angelus Dei. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 5 de novembro de 2020, quinta-feira, nós estamos na 31ª semana do tempo comum. O Evangelho que iremos refletir está em Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 10. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram, pela rádio web Canções do Senhor, pela Rádio Nova FM lá em Central de Minas, Minas Gerais, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, nosso canal Evangelizando com a Vida, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos, Senhor, mais uma vez, nos colocar aqui diante da Tua presença e assim poder estar manifestando a Ti toda gratidão. Te agradecemos pelo dom da vida, pelo Teu amor que nos alcança todos os dias. Te agradecemos pela nossa família, por tudo que tem feito por nós e em nós. Pedimos a graça do Teu Espírito Santo para que Ele possa nos consolar, nos conduzir e nos dar direção. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus que estavam ali com publicanos e pecadores. Os publicanos e pecadores estavam escutando Jesus. Então os fariseus e os mestres da lei começaram a criticar, porque Jesus, sendo filho de Deus, o Verbo encarnado, o profeta, no meio de pecadores e publicanos, os mestres da lei e os fariseus começaram então a criticar Jesus, porque ele acolhia os pecadores e fazia refeição com eles. Então Jesus vai contar aí a parábola dessas
100 ovelhas e uma se perde. E o texto vai nos apontar um caminho de conversão. Existe festa no céu, não quando alguém ministra uma oração de cura, quando alguém profetiza, quando acontecem milagres. Existe festa no céu, alegria no céu, quando um pecador se converte, um pecador muda de vida. O evangelho de hoje traz para nós a responsabilidade de compreendermos que necessitamos sempre de conversão. E a conversão não é algo mágico. A conversão ela é diária, ela é contínua, porque todos os dias nós precisamos mudar algo em nós. Todos os dias precisamos melhorar. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estaremos sempre vivendo esse processo de conversão, mas precisamos compreender que a festa no céu quando o pecador se arrepende, ou seja, quando ele muda de vida, quando ele luta, quando ele tem esse desejo de mudar de vida, largar o pecado, largar os vícios, largar a vida velha. E Jesus é aquele que vem estar no meio dos pecadores. Jesus é aquele que vem acolher os pecadores. Ele não acolhe e não aceita o nosso pecado, mas ele nos acolhe. Os fariseus e os mestres da lei se achavam tão acima de todos, tão melhores do que todos, que não compreendiam que Jesus, ele veio justamente resgatar e transformar e buscar os pecadores. Chamar os pecadores a uma mudança de vida. E essa mudança de vida, o Senhor deseja para nós também hoje. Hoje é dia de se converter. Hoje é dia de mudarmos de vida. Hoje é dia de darmos mais um passo em direção ao Senhor, abandonando todo o pecado que nos impede de aproximar da graça de Deus. Existe festa no céu quando nós tomamos a decisão de largar a vida de pecado, de largar as mentiras, as falsidades, as fofocas, as brigas, o ciúme. Existe festa no céu quando nós arrependemos e voltamos para o Senhor. Que possamos sempre pedir ao Senhor a força do Espírito Santo para permanecermos na Tua presença, fugindo de toda situação de pecado e caminhando firmemente nesse processo de conversão aqui nessa terra. Finalizando nossa reflexão, queria estar colocando aqui na nossa oração final a vida do Alberto Rodrigues de Teixeira de Freitas, na Bahia, a Beatriz Gomes da Silva de Jequié, na Bahia, Ana Carolina Dias de Belo Horizonte, o Luiz Santos Bom Jardim de Birapuã, ele que é o esposo da Margarete, a Noêmia lá de Timóteo, Andréia Barbosa de Contagem, a Juliana Gonçalves dos Santos do Recife, a Luciana Gomes. Queremos estar colocando aqui na nossa oração também, ela que é de São José dos Campos, a Maria Cecília, ela que é filha da Nailda, a Fabrícia, ela pede oração pela Raquel Zambon, a Fabrícia que é lá da São Pedro, aqui em Vitória. Meu Senhor e meu Deus, nós queremos então neste momento pedir pela vida de cada um desses irmãos e irmãs que nós falamos os nomes, aqueles que nós não falamos os nomes, mas que estão no nosso coração e que necessitam tanto, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, visita aqueles que estão lutando contra a enfermidade grave, Senhor. Pessoas que talvez já foram até desenganadas pelos médicos, mas Tu és o médico dos médicos. Realiza no Teu povo, Senhor, toda cura física, toda cura espiritual, todo milagre necessário.
É o que nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.